Situado no sudeste da Turquia, no planalto de Şanlıurfa, o sítio arqueológico Göbekli Tepe tem sido considerado uma das descobertas mais importantes para a compreensão das origens da arquitetura monumental, da religião e da organização social humana. As escavações sistemáticas iniciadas pelo arqueólogo alemão Klaus Schmidt na década de 1990 e levadas adiante pelo Deutsches Archäologisches Institut e seus colaboradores, revelaram recintos circulares gigantescos, compostos por colunas em forma de T, esculpidas adornadas com relevos de animais e símbolos abstratos. O sítio foi datado de cerca de 9.600 a.C., ou mais velho, situando-se bem antes da plena adoção da agricultura, na chamada Crescente Fértil. Panorama histórico e contexto. As escavações do DAI descrevem que o programa de pesquisas em Göbekli Tepe aborda temas como a origem da monumentalidade, a produção de alimentos, a hierarquização social e os sistemas de crença, divididos entre arqueologia, bioarqueologia e geografia física. Os círculos monumentais foram deliberadamente enterrados em fases posteriores, o que ainda suscita debate sobre por que e quando isso ocorreu. O fato de estas estruturas monumentais terem sido erguidas por comunidades que provavelmente ainda não haviam se assentado permanentemente, ou cuja economia era em grande parte de caçadores-coletores, desafia o paradigma tradicional que postulava primeiro a agricultura, depois a sedentarização, depois a monumentalização social. Além disso, estudos de paleoecologia recentes mostram que o ambiente ao redor de Göbekli Tepe passou por mudanças climáticas e ecológicas significativas no período pré-neolítico. Um estudo de 2024 utilizou análise multiproxímia, pólen-carbono orgânico, fluorescência de raios-X, sobre sedimentos próximos ao sítio e identificou que o ambiente antes da ocupação principal suportava diversidade vegetal e depois sofreu alterações que impactaram a subsistência humana. Isso sugere que os construtores de Göbekli Tepe operavam num contexto de transição ambiental, possivelmente com pressões para a inovação social. Novas pesquisas. Nos últimos 2 anos, diversas publicações revisaram e ampliaram as interpretações de Göbekli Tepe, incorporando métodos mais robustos e hipóteses mais provocativas. Em outubro de 2023, foi publicado o artigo de Oliver Dietrich, Shamanism at Early Neolithic Göbekli Tepe, Southeastern Turkey, Methodological Contributions to an Archaeology of Belief, que busca desenvolver critérios para identificar traços de xamanismo no registro arqueológico do Neolítico. Dietrich argumenta que a iconografia, por exemplo, animais guardião, figuras antropomórficas ou abstrações geométricas, pode indicar práticas de mediação entre mundos, humano e espiritual, ou funções de guardião-agente social, e que Göbekli Tepe é um caso-estudo excelente para tais reflexões. Esse enfoque auxilia a entender como os símbolos das colunas T não eram apenas decorativos, mas carregavam significado ritual profundo. Outra linha que ganhou protagonismo é a de arqueoastronomia. O engenheiro e pesquisador Martin B. Sweatman publicou em 2024 o artigo Representations of Calendars and Time at Göbekli Tepe and Karahan. Tepe support an astronomical interpretation of their symbolism. Ele propõe que determinados símbolos V-formados gravados nas colunas do sítio, em especial o pilar 43, representem dias de um calendário lunisolar, 12 meses lunares mais 11 ou 10 dias extras, resultando numa contagem de 365 dias bem antes de qualquer calendário documental conhecido. Segundo essa tese, o símbolo em forma de V gravado no pescoço de uma figura semelhante a um pássaro simbolizaria o solstício de verão, e a combinação de Sol-Lua-constelações indicaria observações astronômicas sofisticadas. Essa hipótese traz à tona a possibilidade de que os construtores de Göbekli Tepe tivessem consciência de ciclos celestes e os incorporassem ao seu repertório simbólico. Há ainda mais conservadoramente um artigo de 2023, An Assessment on Göbekli Tepe,
Sacred Area, Hieroglyph, Feast, Collaboration and Others, por Denise Serhad César, que reúne reflexões sobre como o sítio funcionou como uma rede cultural na Neolítico anterior, com símbolos compartilhados em várias comunidades na região. César sugere que Göbekli Tepe pode ter sido uma área central, onde comunidades se encontravam ritualmente, mais que simplesmente um templo isolado. O que essas pesquisas ampliam ou modificam em nossa compreensão? Primeiro, a ênfase no aspecto ritual, simbólico, via Dietrich, reforça que Göbekli Tepe não pode ser visto apenas como templo ou monumento, mas como espaço de encontro social, simbólico e possivelmente de mediação espiritual. Isso valida que os gravados, animais, símbolos abstratos, colunas com braços, devam ser interpretados à luz de sistemas de crença e identidade, e não apenas como adorno ou expressão de poder. Segundo, a tentativa de ligar símbolos a ciclos astronômicos, Sweatman, amplia o escopo de interpretação. Se aceitarmos que certos sinais gravados correspondem a dias, meses ou eventos celestes, então as comunidades de Göbekli Tepe estavam envolvidas em observações do céu e possivelmente usavam esse conhecimento para estruturar ritual, calendário, quizás cultivo ou mobilidade. Embora essa hipótese ainda seja piedosa e não consenso, ela impulsiona as reflexões para além de um mundo puramente ritual e abre a questão de registro e contagem do tempo em sociedades pré-agrícolas. Terceiro, o contexto ecológico de mudança ambiental. Estudo de 2024 mostra que o ambiente ao redor de Göbekli Tepe estava em mutação, o que pode ter estimulado ou exigido inovação social, ritual e colaborativa. As comunidades, ao lidar com mudanças ecológicas, poderiam ter recorrido à construção monumental, ao ritual e ao símbolo como formas de coesão e controle social. Sobre as imagens nas pedras e a hipótese de seres celestiais, as colunas T de Göbekli Tepe são decoradas com relevos de animais selvagens, raposas, escorpiões, abutres, suínos, figuras antropomórficas estilizadas e símbolos abstratos, como o H estilizado ou símbolos em V. Por exemplo, o artigo de Dietrich, 2023, aborda essas imagens como parte de uma arqueologia da crença, que pode implicar a presença de mediadores, xamãs, que relacionavam humanos e espíritos. Já Sweatman, 2024, interpreta os símbolos V como dias num calendário e a figura de pássaro com V ao redor do pescoço como representação do solstício. No popular, isso foi interpretado por manchetes e divulgadores como seres celestiais, ou mesmo ajuda de aliens nas gravuras, mas academicamente a formulação é mais moderada. Fala-se em memória de eventos celestes, observações astronômicas, agentes invisíveis ou superiores no imaginário social, e não necessariamente extraterrestres. O estudo de Dietrich explicitamente questiona o uso do termo xamanismo e propõe definições mais cuidadosas. De modo específico, a hipótese de Sweatman sugere que o Pilar 43 poderia estar registrando um impacto de cometa por volta de 10.850 a.C., cujo evento teria sido comunicado através de símbolos e que impulsionou mudanças sociais, como o início da agricultura. Se for correta, isso significa que os gravados constituem não somente arte ou símbolo, mas também relato de evento cósmico. A ajuda sobrenatural poderia ser reinterpretada como a resposta social a um evento de catástrofe celeste, que as comunidades incorporaram ao seu simbolismo e ritual. Limitações e ceticismo. É vital frisar que essas novas interpretações, especialmente a de calendário e impacto de cometa, não são ainda consenso. Vários arqueólogos do Projeto DAI e outros estudiosos pedem cautela quanto a representar 100% dos V como dias ou de interpretar símbolos como constelações ou datas. Por exemplo, alguns críticos lamentam que a hipótese astronômica ainda carece de teste rigoroso comparativo e que o contexto de xamanismo pode ser demasiado generalizado.
Além disso, embora haja evidências de que os gravados tinham significado ritual ou simbólico, o que exatamente representavam, seres celestiais, ancestrais, divindades ou registros de eventos físicos, permanece em debate. A arqueologia trabalha com hipóteses e interpretações, não certezas absolutas. O que podemos entender sobre esta descoberta Göbekli Tepe nos oferece vários insights fundamentais. Ele amplia a cronologia da monumentalidade humana, que comunidades muito antigas, antes ou no limiar da agricultura, podiam organizar grandes obras, simbolizar ideias, cooperar em larga escala. Ele mostra que o simbólico, ritual e observação do céu podem ter sido tão importantes quanto a agricultura, no processo de sedentarização e de formação social. Talvez o ritual precedeu ou acompanhou o cultivo. Ele propõe que as sociedades humanas pré-históricas tinham espectadores do céu, marcadores de tempo, e possivelmente utilizavam esses conhecimentos para orientação social, ritual ou até sobrevivência. Ele sugere que os seres celestiais nas gravuras podem refletir não literalmente ETs, mas a incorporação de agentes invisíveis, espíritos mediadores, fenômenos celestes, no imaginário, e que eventos cósmicos, como impactos, podem ter sido registrados e mitificados já nesse período remoto. Ele nos lembra que a arqueologia ainda depende de interpretação. Símbolos não falam por si sem contexto, e o diálogo entre imagem, arquitetura, ambiente e sociedade deve ser mantido aberto. Em resumo, as pesquisas recentes, 2023-2025, renovam a vitalidade da investigação em Göbekli Tepe, desde abordagens de crença e xamanismo, passando por datação ambiental e observação astronômica, até reinterpretar as imagens gravadas como parte de um sistema de contagem do tempo ou de resposta a eventos celestes. Se aceitarmos mesmo como hipótese, não certeza, que os construtores criaram símbolos para observar o céu ou registrar acontecimentos cósmicos, então estamos perante uma humanidade muito mais sofisticada, reflexiva e conectada ao cosmos do que se pensava há poucas décadas.